Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Larga logo o seu like nesse domingão, porque ele é super importante para que a gente alcance a maior quantidade de vascaínos. Agradecer muito ao seu carinho, a sua confiança. Já estamos com quase 28 mil inscritos, hein? A nossa meta até o fim do mês é 30 mil. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. E eu tenho certeza que nós vamos alcançar. E batendo 30 mil inscritos, temos 2 camisas oficiais do Vasco para presentear você que está inscrito no nosso canal. Pela primeira vez chegou aqui? Então, seja bem-vindo também e já se inscreva. Claro, já ativa a notificação para que todos os vídeos, quando forem publicados, você saiba logo em primeira mão. Bom, muitos assuntos para nós tratarmos nesse domingão de Vasco classificado para a fase da Taça Rio. Não era o grande objetivo nessa competição, mas foi um risco que foi calculado quando abriu mão de entrar com o time principal e colocou o Sub-20, que no início da competição deu uma patinada, perdeu jogos importantes como Volta Redonda, Portuguesa, oscilou quando entraram os mais experientes na mescla, como foi diante do Madureira. Mas enfim, agora é olhar para frente. E a Taça Rio, que ela vai ser disputada assim, para você poder entender, torcedor vascaíno. Do 5º ao 8º colocado. O Vasco hoje é o 5º colocado, depende do jogo do Fluminense com o Madureira para terminar ali. Terminando em 5º, ele pega o 8º, 2 jogos, ida e volta. Terminando em 6º, encara o 7º. Os vencedores desses confrontos fazem a final da Taça Rio. Vale um Caraminguá? Vale um Caraminguá. Ah, não é nada demais, ok. E vale uma taça. Taça Rio, que o Vasco é, inclusive, o recordista. É o maior vencedor da Taça Rio. Ah, Fábio, mas não é aquela Taça Rio como nos moldes anteriores. Engraçado que quem critica dessa forma, quando ganha, pô, sensacional. Principalmente se você for torcedor do time e esteja por aqui, porque tem muitos torcedores de outros times. Gente, título é sempre importante. Título dá moral. Por exemplo, invencibilidade da moral. O Marcelo Cabo ainda não perdeu no comando do Vasco. São 11 jogos, 5 vitórias e 6 empates. Ah, mas porra, pegou o Rezende, pegou o Madureira, pegou o Tombense. Gente, os adversários que estavam marcados. O Vasco não foi lá. Não, quero pegar o Rezende. Ah não, agora eu quero pegar Tombense. Sorteio. Os adversários que estavam. E quando pegou o Flamengo e venceu? Ah, foi sorte. Porra, não há mérito em nada? É uma galera que joga contra pra cacete. Porra, vamos ter um pouquinho mais de boa vontade, observar evoluções que a gente consegue observar sem nenhum problema. Você olha assim e fala, porra, nas laterais, porra, Léo Matos tá indo muito bem nesse ano. Zeca ajustou a canhota, tem o Riquelme para substituir. Quando o Riquelme entra, o Zeca vai para a direita, o Léo Matos pode ser sacado. Gente, Hernando com Castan, uma dupla que entrosou bem. Ricardo Graça também tem entrado bem agora ultimamente. O André evoluiu. Pô, como é que não? E o Cano? Ah, olha o Cano matador aí! Com os 2 gols que ele fez em cima do Rezende, ele se transformou no estrangeiro com mais gols no Vasco no século XXI. Ultrapassou o Pet. Ele agora tem 29 e o Pet ficou com 28. E para mim o Cano vai bater nessa temporada 50 gols, hein? E ele vai falar aqui, porque logo após a vitória ele falou com a Vasco TV, com o pessoal do Cariocão e, claro, passa aqui no nosso canal Fanático Vascaíno. Habla aí conosco! Aê, sim, Cano! Habla, 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 habla. Es muy grande llegar aquí a Vasco primero, representar esta camisa que tiene muchísima historia y es un orgullo muy grande para mí poder jugar en Vasco, darle muchas alegrías a la gente y esperamos que entre todos juntos podamos dejar a Vasco en donde realmente se merece y hay que seguir así por este camino, por este proceso que es largo, pero seguramente va a ser mucho mejor para nosotros. Agradecido con toda la torcida, realmente para mí es un placer y un orgullo muy grande representar a Vasco, como ya dije. Así que nada, espero seguir demostrándole con muchos goles, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad y seguir así por este camino que vamos bastante bien. Primero muchos goles, es lo que sé hacer, trabajo, sacrificio, humildad y seguir por este camino que dejar a Vasco en donde tiene que estar. Sí, la verdad que es un técnico que nos da muchas herramientas para que nosotros podamos hacer lo mejor dentro del campo.
É curioso, né? Porque assim, alguns estrangeiros aprendem até rapidamente o português. O Cano dá uma enrolada ali, tá meio português, meio no espanhol, mas cara, dá para entender perfeitamente e chama muito a atenção quando ele fala do orgulho em vestir a camisa do Vasco. E isso eu sempre pontuo aqui e deve ser muito valorizado por você, torcedor. Porque quando o cara abre mão de ir para um outro clube e ele teve proposta, assim como o Leandro Castan, para jogar uma segunda divisão, fala assim, opa, esse cara é diferente, vou até me ajeitar aqui, ó, porra, esse cara quer jogar no Vasco, porra, esse cara tem que ser valorizado. E é verdade, ele tem contrato até o final do ano. É cedo ainda, em abril, para começar a conversar? É um bate-papo, entender e tal, e ali quando chegar em junho, julho, já partir para uma renovação. Pelo que eu sei, pelo que eu conheço dessa história desde o início, não é aquele jogador que vai apenas olhar o lado financeiro. Ele tem na cabeça ser ídolo no Vasco e longevidade. Ele pode ser o goleador máximo, ultrapassar o Roberto muito difícil. Porque ele hoje, o Cano, ele tem 29 gols com a camisa do Vasco, o Roberto chegou a 708. Ah, mas jogou 1.110 jogos. Dificilmente o Cano vai fazer esse número de partidas, porque o Roberto jogou durante muitos anos, foram 20 praticamente, com a camisa do Vasco. Pela idade o Cano não. Mas pela média, a média dele é de meio gol por jogo, cara. Só nessa temporada, o Cano já tem 5 em 7 jogos. O cara é matador, ele sabe o caminho da rede. E até quem marca ele no treino fala dele, Ricardo Graça, que no time jogou com o titular do lado dele. Sempre fui amigo dele, do Benítez, desde que eles chegaram. Ele é um cara excepcional, um cara que trabalha muito. Eu costumo muito chegar cedo, sou um dos primeiros que chega, ele também, sempre está trabalhando. Como você falou, ainda bem que eu jogo do lado dele, porque ele ali dentro da área ele é realmente diferenciado, ele precisa de uma oportunidade para fazer um gol. Um toque na bola e decide uma partida. E eu fico muito feliz de estar do lado dele, jogando junto, e mais feliz ainda dele estar conseguindo desenvolver, fazer os gols, né? Que isso ajuda bastante a gente ali atrás, quando a gente tem um centroavante ali que a gente sabe que a qualquer momento pode decidir a partida e logo faz um gol, pra gente fica mais fácil. Claro que você, torcedor, fala assim, pô, legal, o Fábio Cano quis ficar, o Castan também, alguns reforços vieram, mas não vem mais gente não, porra, tá 7. Zeca, Hernando, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá, foi bem, hein? Léo Jabá foi bem contra o Resende, hein? Trabalha ali pelo lado direito, força, disposição, assistência. Gostei do Léo Jabá. Acho que vai entrosar muito bem com o Cano também. Ah, quem mais? Vanderlei, Rômulo. Porra, mas precisa de mais. Será que os reforços já não estão dentro do elenco? Eu citei aqui, ó. Andrei cresceu, Gabriel Peck chegou, uma molecada que veio agora, o Caio Eduardo, Arthur Salles, tem Caio Lopes, Galarça. Ué, será que os reforços já não estão na casa? Porque não tem muito. Vai errar na compra, na aquisição? Marcelo Cabo também falou sobre isso em entrevista coletiva à Vasco TV. Fala, professor! A gente já tinha subido o Caio uma vez, ele trabalhou comigo, depois voltou para a base, deu continuidade. E aí hoje eu só tinha os 2 volantes que iriam iniciar o jogo. E aí eu trouxe o Caio e o Caio já tinha me demonstrado nos treinamentos e o que hoje ele apresentou ao público, à torcida vascaína, no jogo. Então a gente tem buscado essas soluções dentro do Vasco da Gama e a gente tem potencializado esses meninos. Quero ressaltar que eles não vão ser a solução do Vasco, mas é esse equilíbrio que a gente está dando entre os jogadores experientes. O Rômulo está chegando para o setor também. Hoje o Léo Jabá, o jogador que vem da Europa, pode dar essa sustentação para o Figueiredo, para outros jogadores. Então é o equilíbrio que a gente tem buscado, Emerson, para que a gente possa ter uma equipe competitiva e a gente mesclar a experiência desses jogadores, como Vanderlei, Lucão, e a gente ter o equilíbrio necessário para ter uma equipe forte. Mas eu, mais uma vez, ressalto a ótima estreia do Caio, e para mim não é novidade o que ele vem apresentando, então a gente sabe que é um jogador que tem um futuro promissor no Vasco da Gama, mas a gente tem que ter calma, paciência para trabalhar ele, para que não aconteça o que já aconteceu com outros jogadores no Vasco da Gama. Acho que é bem por aí. Não tem muito como gastar. Eu costumo sempre comparar, gente, os dois mundos. Tem o mundo real e o mundo ideal. Qual é o mundo ideal? Porra, basta ter dinheiro, nadar de braçada, esse dinheirão que está caindo aqui, cair no bolso. Mas não é assim. O mundo real indica que
tem que ser assertivo na compra, na aquisição, tem que saber quem contratar, tem que contratar certo e principalmente manter os salários em dia. Pô, Azevedo, mas isso é uma obrigação de qualquer empregador. Sim, mas no futebol parece que não, porque fazem dos atrasos algo constante. Quantas vezes você, torcedor, ouviu aqui no Vasco ou em outros clubes esse tipo de notícia, punições que os clubes sofrem? Então, para mim, o maior reforço do Vasco não foi o Alexandre Pássaro, não é o Vanderlei, não é o Romo, não é o Morato, não é a manutenção do Cano, do Castan, é pagar em dia. Esse vai ser o maior reforço, porque todos esses que eu falei aqui, Zeca, Hernando, todos esses vão ter tranquilidade para trabalhar, para render. O cara não vai ficar preocupado como é que está em casa, se está atrasando uma conta, se o funcionário que ganha menos está com problema financeiro. Então, olha-se o todo de uma forma mais especial. Então, o maior reforço do Vasco qual é, torcedor? Pagar em dia. Claro que pagando em dia você consegue atrair outros reforços, porque os caras ligam. Ô, Castan, como é que tá aí? Porra, aqui o mês tem 90 dias, 120. Cano, como é que tá aí? Um argentino que o Vasco queira. Não vem pra cá não, senhor. Da cá não, nego. Então, irmão, esquece. Paga em dia, o cara fala assim, não, vem sim, cara. Porra, aqui, ó, 30 dias. Se cair no sábado, no domingo, paga na sexta. Porra, esse é o melhor dos mundos, gente. Tem que buscar essa solução. E com esse elenco, eu aposto, não sei você, mas quero que você comente aqui, o Vasco vai passar uma Série B tranquila. Já que caiu e não foi com esse elenco, porque mudou muito, e esse elenco não cairia para a Série B, a Série A ia buscar inclusive uma Sul-Americana, mas esse elenco, da forma que está nesse momento, com o trabalho em crescimento, eu aposto que sobe. E sobe com tranquilidade. E mais, hein? Vou fazer uma aposta com você. Vai ser o time a ser batido. Todo mundo vai querer ganhar do Vasco, que para mim hoje é o time mais forte da Série B. Mas calma, a competição só começa no final de maio. E aí, curtiu? Então deixa seu like, claro, comenta, compartilha para geral, porque você sabe que o lugar de fanático vascaíno é onde? Sobe a vinheta, é aqui. Tchau, até a próxima.